Salve! Sejam todos muito bem-vindos. Diretamente aqui dos estúdios da Camucar, sou Adriano Nunes, jornalista, psicanalista e pesquisador do lazer dos idosos LGBTQIAPN+. E te convido para esse diálogo, que você já pode interagir conosco, deixando aí o seu comentário, dando aquela dedada gostosa no like e compartilhando para todos que queiram dialogar conosco também. E é muito importante para que esse projeto continue o seu apoio. Então, se você quiser e assim puder, pode deixar aí o seu apoio no Apoia-se, que está no link da descrição aqui embaixo, como também mandar o seu Pix. E todo apoio, gente, é muito bem-vindos. Afinal de contas, diante do ódio e da intolerância, minha bandeira sempre é o diálogo. E diante das diferenças, eu sou Dialoguei. E para o nosso papo de hoje, nada mais, nada menos. Gente, só para vocês entenderem, vamos lá as credenciais. Jornalista, pós-graduada também em jornalismo digital, empreendedora, tem aí cheia de infoprodutos, mas na minha história pessoal de vida, foi uma pessoa que quando eu comecei a me aventurar aqui pela rede, foi quem segurou minha mão e me ensinou do zero ao tudo. Carolina Barros, a fazedora de vídeos. Oi, Adri. Que olha, bom estar aqui. Olha onde estamos. Quem diria, né? Carol, É uma emoção. eu já quero saber como é que surge a fazedora de vídeos. A fazedora de vídeos foi, né, uma produtora de vídeos independente que eu criei, né? Que é basicamente eu mesma, totalmente independente. Que antes era uma apresentadora, né, que estava em frente à câmera, sempre em programas de varejo, de vendas, etc. A gente ia nas lojas, gravava, eu era apresentadora desse formato. E, alguns anos depois de tanto trabalhar com isso, eu pensei, poxa, e fui mamãe também, então isso também é importante. Eu pensava, Adri, aliás, antes de mais nada, né, muito obrigada por ter me chamado, né, já entrei falando quem eu era, mas, enfim. Gente, eu comecei sendo mamãe, sendo casada, meu casamento começou a dar uma ruída, e eu pensei, estou em três tipos de prisões diferentes. Um casamento, a maternidade, a então maternidade, né? Hoje ele está com 12 anos, mas naquela época foi muito duro, e ele era novinho nesse momento, e o trabalho CLT na época. E eu pensava, de alguma delas eu preciso me livrar. Então, o casamento eu já estava prestes a conseguir me desvencilhar. A maternidade é eterna, não tinha o que fazer, tinha que lidar. E por que não o trabalho? Eu já era muito vendedora e pensava, bom, o que as pessoas precisam de mim agora? Muito menos como apresentadora. Como apresentadora estava difícil conseguir. As pessoas estão cada vez mais na internet. Elas aparecem na internet. Então, do que elas precisam? De quem as grave e as edite, dentro do meu business ali, do que eu queria fazer da vida. Falei, então é isso que eu vou fazer, vou vir para trás das câmeras. E também não queria mais estar no CLT, porque para conseguir como videomaker eu ia ganhar, à época, muito menos, pelas minhas pesquisas. Foi aí que eu falei, não, eu preciso empreender, que foi nada menos do que vender o meu negócio para as pessoas de maneira independente, bater na portinha lá e falar, você quer comprar? Quero, Carol, gosto. Aí comecei a divulgar dessa maneira, prospecção mais fria. Sim. E quando eu comecei a criar conteúdo para a internet, foi pela internet que eu comecei a trazer clientes para esse negócio meio doido que eu criei. E foi assim que surgiu a Fazedora de Vídeos. Com o passar dos anos, com você chegando na minha vida também, né? Nesse processo que a gente teve, né? De passar um tempo morando juntos, eu sendo tua videomaker para o seu canal maravilhoso, Dialoguei. Eu comecei a dar treinamentos particulares. Você foi um dos precursores, na verdade. Carol, quanto você quer para vir me ajudar, pegar na minha mão? Nossa, as pessoas precisam disso. Também, além de uma videomaker. Elas querem fazer por conta própria. E aí, eu incluí isso no meu pool de trabalhos, né? Da fazedora de vídeos. Então, eu continuo sendo uma produtora de vídeos independente, uma videomaker. Mas, de 2015, 2016 para cá, eu também dou cursos presenciais em grupo, dou mentorias, dou consultorias personalizadas online e ao vivo, também vou na casa da pessoa, no escritório da pessoa. E de 2017, mais ou menos, para cá,
também criei os infoprodutos. Você mencionou, né? Hoje, acho que a minha renda maior advém mesmo dos infoprodutos. E ao longo desse percurso, eu também comecei a ser vista como influenciadora. Porque quando a gente cria conteúdo que as pessoas veem como relevante, elas automaticamente te colocam num patamar, numa posição de influenciadora. Elas querem saber o que você gosta, o que você compra, o que você faz dentro daquele nicho e acabam comprando. Então, a minha renda hoje como empreendedora também advém dessas publicidades. Então, a fazedora de vídeos é tudo isso. Maravilha. Carol, eu quero agora aprofundar um pouco da nossa conversa. Quando eu penso dentro do guarda-chuva do que eu gosto e pesquiso, quando a gente vai falar sobre gênero e sexualidade, me passa aqui um monte de suposições do desafio que foi, enquanto mulher, mãe solo, empreender no meio digital. E aí eu queria saber um pouco mais, para além dos desafios que a gente possa imaginar, o que você consegue se manter, tanto na relevância e na persistência do teu projeto? Eu sempre costumo dizer, digo isso desde o começo da fazedora de vídeos, mais recentemente que de fato virei mãe solo, né? Infelizmente o pai do meu filho faleceu há poucos meses, por isso que agora a gente fala mãe solo. Que o que me move é muito mais do que gostar do meu trabalho, que eu gosto. São os boletos chegando embaixo da porta o tempo inteiro. Agora, um bocado mais por ter me tornado mãe solo de fato, porque antes eu contava com bastante ajuda do pai do meu filho. Ajuda não, perdão, né? A parte dele, ele fazia, e fazia direitinho. E agora ter essa ausência vai ser muito difícil. Quer dizer, tem sido, mas não muito mais do que eu esperava. Eu acredito que sejam os boletos, em primeiro lugar, que me motivam. Motivar é uma palavra meio romântica, né? Mas que me forçam, me obrigam a continuar ali. Também essa coisa de querer ter flexibilidade de tempo. Eu fico pensando, ai meu Deus, eu sou jornalista, agora fiz a pós recentemente. Tem uma série de coisas que eu queria fazer, de fato. Talvez trabalhar numa empresa muito renomada, que eu comecei querendo isso, né? Antes de querer ser empreendedora. Mas quanto mais boletos, quanto mais desafios me aparecem, mais eu vejo a necessidade de estar cada vez mais criando conteúdo relevante para as pessoas. Pode também parecer meio bobo isso, mas quando eu vejo o meu canal do YouTube, vejo os comentários lá, que agora são, sim, milhares de comentários nos vídeos, eu olho, eu falo, gente, eu estou ajudando pessoas. As pessoas estão consumindo o que eu faço com tanto trabalho de graça, e esse de graça me leva ao pago, né? As pessoas começam a ver valor, falando, eu vou contratar essa garota, essa pessoa. E eu acredito que é dessa maneira que eu vou enfrentar, que eu tenho enfrentado e que eu vou enfrentar ao longo dos anos. São os boletos chegando, é o meu filho que está com 12 anos, que eu preciso continuar dando subsídio financeiro, mas muito mais do que isso, e a vontade de ter flexibilidade de tempo e continuar ajudando pessoas também no gratuito. Eu acho que é mais ou menos isso. A gente não sabe o dia de amanhã, né? O que vai aparecer na vida da gente, mas agora é tudo isso que me move. Dentre todas essas fases que a gente vê, eu chamo de ondas dentro da internet, né? E quando eu estou em sala de aula ou quando eu estou em alguma consultoria dos cursos que eu ministro, eu percebo muito uma expectativa enorme da outra parte. E aí está a nossa energia, onde a gente quer dar esse suporte, quer dar essa ajuda. Mas, ao mesmo tempo, uma frustração, que as pessoas esperam tudo muito mastigado. E a hora do fazer... Você lida um pouco com esse desafio, assim, da gente... Por mais que a gente segure a mão de alguém, como é que a gente vira essa chave para que o outro acredite que ele possa também e ele possa praticar, de fato? É um dos meus maiores desafios depois desses todos que eu acabei de mencionar, né? De boleto, de ter que lidar, às vezes, com perrengue, né? De demorar para cliente entrar. O outro maior desafio, mas que é um desafio gostoso até, é esse, de fazer as pessoas trabalharem de acordo com o que elas mesmas pagaram. Eu sendo uma consultora, uma professora de audiovisual na internet. Então, elas precisam, muitas vezes, que a gente pegue na mão, eu diria que até literalmente, por isso que eu tenho o meu trabalho de ir até elas e pegar. Agora, quando elas não fazem, ou eu preciso cobrar muito,
fazer com que elas adquiram disciplina e elas não conseguem implementar aquilo que é ensinado da minha parte, aquilo que é entregue, mesmo elas sabendo, Adri, e quem está assistindo, que criar conteúdo, quem deseja criar conteúdo para as redes sociais, para vender alguma coisa, para alcançar um público, ou seja, para defender uma ideia, as recompensas são muito grandes, são muito satisfatórias. Apesar de também ter o outro lado, que a gente estava falando agora há pouco, né? De comentários indesejados, as pessoas não entenderem direito o que a gente quer falar, tem isso também. Mas tem principalmente, ao meu ver, o lado maravilhoso que é quando você entretém as pessoas, quando você enriquece as pessoas, quando você ajuda, ensina e se coloca ali dessa maneira. Apesar de ter essa recompensa, as pessoas... E apesar delas terem, às vezes, Adri, pago pra mim milhares de reais. Carol, me ajuda, pega pelo meu irmão. Eu tô daqui da minha parte fazendo meu trabalho, fazendo da melhor maneira, como se fosse um personal trainer, batendo lá na casinha. Vamos olhar. No meu caso, vamos produzir. Algumas vezes não dá. As pessoas não conseguem implementar, apesar das recompensas e de tudo mais. Então, hoje, a minha postura diante disso é deixar. O que eu posso fazer? Claro, né? Eu noto que tem uma questão que quando eu li, e isso deu um bug na minha cabeça, do Michel Foucault, que ele fala do cuidado de si. E muitas vezes a gente fica muito influenciado do que a gente consome nas redes, a gente constrói um ideal, aí vem aquele monstrinho da sabotagem na nossa cabeça, que a gente fica muito pensando no ideal. E por mais que você receba todo o acolhimento, todo o suporte técnico, todo o teu conhecimento, onde fica esse cuidado de si? Aí agora eu inverto. Onde está o cuidado, o seu cuidado com relação à sua saúde mental, à sua mulheridade, nesses desafios que a gente sabe o quanto a gente é pressionado e o que é apontado e o que o mercado exige? Gente, eu acho que eu sou um pouco, assim, diferente das pessoas que eu acompanho, desse movimento que eu vejo, muita gente agora falando muito de saúde mental, falando de que não se ama, que não se acha muito bonita, que não se acha muito capaz, esse sabotador. Eu não passo por isso. Eu tenho uma autoestima muito forte. Isso é verdade. Assim, hein? real. Não é pra me gabar ou qualquer outra coisa. É uma coisa real que eu tenho, gente, desde criança, quando eu sofria bullying na escola. Não é que eu ficava numa boa na época, mas eu falava, tá, se as pessoas não me acham bonita e gostosa, porque eu sempre fui magrela e feia mesmo na escola, se elas me acham bonita, tá tudo bem. Se o mundo não me acha bonito, de boa. Agora eu vou ser o quê? Que eu vou fazer? Que talento eu vou desenvolver pra eu me dar bem na vida? Porque alguma coisa eu tenho que fazer, eu nasci pobre, né? Isso eu encaro desde sempre. Então, essa coisa do auto-sabotador, que não sei o quê... Pode ser que eu tenha alguma coisa, né? De vez em quando, uma certa insegurança numa TPM e tal. Mas, gente, quando eu determinei que eu queria muito trabalhar com comunicação, ensinar comunicação e vir me comunicar de alguma maneira, eu não vejo outra coisa senão isso na minha frente. Então... a única coisa que eu procuro não fazer muito, até para me resguardar disso aí, é tocar em assuntos muito polêmicos hoje em dia. Depois que eu já toquei no passado, que você sabe, já falei muito sobre maternidade compulsória, sobre abortamento seguro, né? Eu sou de uma vertente do feminismo radical, acho importante colocar isso também, levanto essa bandeira, mas eu procuro não tocar nesses assuntos espinhosos, porque... na internet, em público, etc., porque vai conflitar, e isso sim, eu tomo muito cuidado hoje em dia, porque conflita com os meus assuntos, que são de marketing digital, eu ensino as pessoas a gravarem vídeos com seus próprios equipamentos. Então, os assuntos podem se chocar. Mas eu vejo tudo isso de um ponto de vista muito pragmático, Adri, muito objetivo. Não tem muito... Tem um pouco de emocional, porque falar, talvez eu pudesse estar lutando mais pela minha causa, pelo meu ideal, mas a gente precisa escolher as batalhas que a gente quer lutar na vida, né? Com certeza, com certeza. E isso não impede uma coisa da outra. Eu acho que por isso que eu tenho esse desafio e essa paixão pelo diálogo, que é sempre aquela busca do entendimento, e a gente não precisa da concordância absoluta. Exato. Em nada, né? É importante Exatamente. Que a gente saiba questionar, que a gente saiba buscar as informações, e tá tudo bem. E eu acho que esse é amadurecimento ao longo do que eu te acompanho no teu processo.
E tem outros desafios aí, como você bem colocou. Você falou da época da escola aí, você passou por um acidente também, e você lidou com uma questão do corpo. E como você trabalhou essa autoestima, né? Podemos falar sobre isso? Claro, isso tá valendo. Acho que, inclusive, eu trago muito à tona no meu trabalho em si, da fazedora de vídeos, porque eu percebo não, ouço das pessoas que querem me contratar ou que veem meu conteúdo, que elas morrem de vergonha por causa, sei lá, do cabelo, por causa do nariz que é torto. Ah, eu não vou gravar enquanto eu não fizer uma rinoplastia. Ah, eu não vou fazer porque eu tô fora do meu peso e deixa quando eu voltar pro meu peso eu começo. E então eu tento conversar e mostrar sobre a minha cicatriz. Na verdade, o corpo é o rosto que faz parte do corpo, né? Você falou sobre isso. No meu acidente, quando eu tinha 13 anos, um espelho de uma Kombi bateu no meu rosto. Eu fui atropelada. Então eu tenho um pininho aqui, né, de titânio, tenho, né, o ossinho meio amassadinho e tal. Então, com 13 anos, né, imagina, e sempre querendo ser apresentadora. Eu quero ser apresentadora, trabalhar com TV, com audiovisual, né, aparecendo na TV desde os 9 anos. E não sendo qualquer outra coisa, senão pegar no microfone e comunicar. E aos 13 eu já estava pensando o que eu ia fazer da vida para chegar nisso. E quando eu percebo que o meu rosto vai ficar com essas marcas, eu tô com 39 anos, vou fazer 40 esse ano. Na época que eu tinha 13 anos, já faz um bom tempo. Então, naquela época, você deve saber também que a gente não tinha essa coisa da diversidade na TV. A gente só via padrão, a gente não via pessoas fora do padrão. Tô falando de modo muito geral mesmo, não tinha. Hoje a gente vê cadeirantes, a gente vê de tudo e é lindo. Mas naquela época não. Então eu falava, meu Deus, eu não vi ninguém que tenha marcas no rosto. Não tem ninguém, então como é que você é apresentadora? Então eu também passei por isso. Então primeiro eu vou trabalhar no emprego básico, guardar dinheiro para fazer a plástica, e aí eu vou fazer a faculdade de jornalismo e depois eu vou tentar uma vaga. Então isso tudo meio que ficou, ainda bem, só na minha cabeça, porque na vida real, as pessoas, olha que coisa, Adri, as pessoas não ligavam para as minhas marcas. Elas queriam saber sobre a minha performance, o que elas chamavam de carisma, que eu acho que, de fato, eu fui desenvolvendo com o tempo. E era assim que as TVs me contratavam, né? As produtoras, as TVs locais onde eu trabalhei, né? TV regional na minha cidade de Mogi das Cruzes, depois no ABC. Eu eu trabalhei quase 10 anos como apresentadora. Nenhum patrão ou diretora ou alguém que trabalhasse comigo que falasse, Carol, passa um corretivozinho aí pra gente gravar. Nenhum. E eu fiz outros trabalhos também de freela, né? Alguns comerciais, sempre também em TVs locais. E nunca ninguém falou. Eu fazia maquiagem básica, que não tampa a minha cicatriz. Não existe nenhum produto no mercado, eu já pesquisei, que tampe essa cicatriz, porque ela tem um relevo. É mais fácil criar uma cicatriz em você do que apagar essa aqui. Então, no meu trabalho autoral, que é o fazedora de vídeos, eu consigo falar disso de maneira a ajudar outras que têm questões. Então, hoje, eu lido muito bem. Lidar com a imagem é mexer com as nossas inseguranças, né? A gente sabe dessa questão Sim. da pressão estética. E eu quero saber sobre essa frase, se você concorda ou não. Fazer é melhor do que bem feito? Sim, quando a gente bota no mundo, é muito melhor do que o que está no mundo das ideias. Eu te pergunto isso porque tá muito desse lugar da insegurança, né? A gente tem a insegurança estética, quando a gente quer botar a cara no sol. A gente tem a insegurança intelectual. Enfim, diversas cobranças. E aí, o bloqueio do fazer tá dentro dessa expectativa de... Imagina lá atrás, se você estivesse esperando juntar tudo, fazer a cirurgia plástica, esperar a universidade, sim. se você não se colocasse em Ia ter movimento. atrasado tudo. Sim, exato. O colocar em movimento é muito importante. E vamos também fazer o contexto aqui, né? O recorte. A gente está falando de sonhos, né? Daquilo que a gente quer empreender, que a gente acha que não vai dar certo, que a gente não está preparado, mas que a gente quer fazer acontecer. E a gente não põe em prática por causa dessas autossabotagens. Então, sim, nesse caso, é como diziam os antigos, o ótimo é inimigo do bom. Ai, porque aqui tá, já sei tudo que eu vou fazer, mas você não deu um passo. Então, se você quer desenhar, sei lá, aprender a desenhar
um cavalo. Lembrei do meme do cavalo. Você quer desenhar bem um cavalinho. Na sua cabeça, o seu cavalo tá lindo. Só que, na prática, você não fez nenhum rabinho ainda. Então, vale muito mais a pena você desenhar um cavalinho que nem um memezinho, a metadinha, que é só a cabecinha do desenho de criança, mas pelo menos ele nasceu. Pelo menos você vai conseguir ouvir uma validação, ainda que talvez negativa, das pessoas ao seu redor. Nossa, mas esse cavalo não tá bom, não. De repente, um eventual professor de desenho falar, olha, você tem potencial, não tá tão bom, não, mas esse traço aqui até que tá legal. Você tem que melhorar nisso, nisso, daquilo. Pronto, já cresceu, já melhorou, já aprimorou. Eu acho que você não colocar no mundo aquilo que você quer muito e que você sabe que pode dar certo, pelo menos na sua cabeça, é um pouco de vaidade exacerbada. Uau! Sabe? É você ter medo de parecer ridículo. Mas qual o problema de você parecer ridículo, gente? Ninguém tá nem aí pra você, essa que é a verdade. As pessoas cagam pra você. Até que você possa entretê-las, diverti-las, emocioná-las. E existe todo um processo também, né? Quando à medida que você vai fazendo, você vai também cuidando de si, se autoconhecendo e se desenvolvendo ainda mais. Tem um momentinho agora que eu tô chamando de pode cancelar, mas fica tranquila, calma, Ai, gente. Deus. Eu chamei de pode cancelar, que é pra tocar num assuntozinho aí tabu, no qual eu tenho um paixão em pesquisar e eu quero aproveitar esse momento para saber de todos os meus convidados aqui, que é como é que você vê a questão do envelhecimento. Ai, essa pergunta é muito boa. E como é que você se imagina Carol velhinha? Cara, eu amo essa pergunta maravilhosa. Porque eu não tenho nenhum medo disso. Real. Mas você pensa Meu sobre medo, isso? penso todos os dias. Eu penso todos os dias sobre a morte e todos os dias sobre a velhice. São duas certezas que a gente tem. Que a gente Isso. vai envelhecer e morrer. Exatamente. Então, eu quero muito poder envelhecer. Quero muito ter esse privilégio. Porque o contrário disso, a gente já sabe também o que é. Sim. Então, eu venho me preparando, agora que eu vou completar 40 anos, que via de regra é a metade da vida, né? Então, eu venho pensando com muita, assim, esperança de poder ter a oportunidade de envelhecer. E eu não tenho nenhum medo. Ai, ruga. Eu só tenho medo, gente, realmente, de não ter saúde. Né? De ter que precisar de alguém para fazer as coisas por mim, etc. Eu tenho medo de, sei lá, ao longo desse processo, sei lá, ter alguma coisa que me impeça de terminar de criar o meu filho, por exemplo. Mas, assim, de ficar velho, assim, digamos, velho mesmo, que hoje em dia, né, 60 anos é praticamente jovem, né? Tem gente aí com 60 anos, meu bem. Você viu o Tom Cruise nas Olimpíadas? Sim, 60 anos, gato. Então, eu quero estar assim. Agora, envelhecer mesmo, na minha cabeça, eu ficar velhinha, sei lá, 70 anos, 75, 80. Meu Deus, quem me dera estar aqui ainda. Porque o meu plano, gente, é me aposentar e ficar tranquilinha lendo os meus livros, com os meus gatos, e se eu tiver ainda com o meu homem até lá, assim, ele velhinho do meu ladinho, a gente estiver ainda bem. Mas na contramão do que vejo muito pela internet, as mulheres, principalmente, falando de envelhecimento, eu fico esperançosa. Eu tô pronta, assim. E como é que você lida com esses medos quando você fala da questão da saúde, se em algum momento, que a gente tem várias fases dentro da velhice, né? Então, estamos chegando a uma expectativa de vida cada vez maior, Exato. uma longevidade maior. E em dado momento, se vier a precisar do auxílio de alguém, você pensa sobre isso, de como vira essa chave dessa dependência? Não penso sobre isso, não. E eu acho importantíssimo pensar. Eu não sei nem quem poderia cuidar de mim, assim, esse que é o ponto. Mas também, se não tiver ninguém, se não tiver ninguém naquele momento, talvez meu filho possa estar junto comigo, mas se ele não tivesse... Suponhamos, eu gosto sempre de pensar no the worst scenario, sabe? O que pode acontecer de pior. Gostei de você me cutucar nesse sentido. Porque se não tiver ninguém, eu não tenho nenhum problema de ir para um asilo, assim, também. Ah, tudo bem, vai lá, vamos lá. A única coisa que eu quero fazer na velhice, Adriano, é ler meus livrinhos, só. Você se vê num cantinho lendo seus livros, tranquila. Ouvindo uma musiquinha. É só isso, assim. Amando ou basicamente. não. Não importa. Eu vou adorar, porque hoje eu tô num relacionamento muito saudável, você sabe. Tá
graças a Deus, maravilhoso, me alimenta a alma, mas se a gente, por algum acaso da vida, e não puder estar junto na velhice, tá tudo bem também. Minha única meta mesmo é poder ter um cantinho meu, quietinha, lendo meus livrinhos, ouvindo minha musiquinha. E tendo uma TV também, porque eu vou ser uma véia da televisão, né? Televisão. Fico feliz de que você esteja pensando sobre isso. É um assunto que para mim é muito caro. Sem dúvida. E olha que tá aí na tua seara e a gente tem um dado aí, tá? 2050 aí mais de 30% da população será de idosos, então vai ter um público aí da fazedora de vídeo também. Esse público aparecendo aí no mercado da web. E que bom saber que você pensa sobre isso, que já é um acolhimento. Então você aí do outro lado, ainda é possível. Isso aí. Pode procurar, Carol. Carol. Enquanto a vida é a vida, né? Tem lembra-se, a gente tem uma parceria aqui, e eu trouxe uma lembrancinha também de uma mulher empreendedora incrível, legal. a Joyce, que criou a Vem Makeup. Ela traz toda a consultoria em maquiagem, chique. criou sua loja física agora. Segue aí nas redes sociais, aí quando ela soube que você viria aqui, preparou com carinho, é seu, desfrute. E você do outro lado, quer apoiar também aqui o nosso papo? É só entrar em contato conosco, ou comigo, ou aqui com a agência Camucá, que a gente está de braços abertos para que esse projeto possa perseverar e a gente possa levar essa questão do diálogo ainda para frente. Meu namor, Eu amei. muito obrigado. Obrigada, Nessa Adri. primeira temporada, estou chamando pessoas que eu sigo, admiro, que eu conecto. Vai dar muito certo, muito mais. Vai vir muita gente legal aqui. Você é madrinha disso também, então você Amo, tinha que estar é um aqui para a prazer. gente conversar. E você que tá aí, não esquece, já deu aquela dedada gostosa no like, já tá compartilhando aí para todo mundo. Segue aí o apoio, vamos lá deixar o apoio de vocês, se assim vocês quiserem. E puderem, pode ser qualquer valor, para que a gente possa levar esse projeto adiante. E sigam aí em todas as redes Dialoguei BR. Bora dialogar?